Queridos amigos, bem-vindos ao Think Bricks. Hoje é um episódio especial. Não estamos no estúdio, estamos nas ruas de Moscou. Olhem quem está se juntando a nós hoje para um passeio, Alex Christoforou. Tenho certeza de que muitos de vocês o conhecem muito bem e acompanham seus passeios diários. Hoje ele está conosco e vamos falar sobre BRICS. Vamos lá. Obrigado por me receberem. Vamos caminhar um pouco. E hoje o tempo está agradável. Tempo agradável. Ontem estava em torno de 30 graus Celsius e hoje estava quente. Ontem fez muito calor. Hoje o clima está muito agradável. E talvez a gente possa dar uma olhada no XFit Fitness Club. Hoje não. É isso, vamos caminhar. Mas vamos caminhar. Então, deixe-me começar pela primeira pergunta, mas devo dizer que as perguntas que preparamos para Alex, as ideias dessas perguntas foram tiradas dos seus comentários, queridos amigos. Então, por favor, deixem seus comentários na seção de comentários abaixo. O BRICS tem enfrentado pressão desde o primeiro mandato de Trump. Essa pressão está fraturando o bloco ou forçando-o a acelerar alternativas reais como pagamentos, comércio e diplomacia? Acho que isso está forçando o BRICS a acelerar. Talvez nem todo o BRICS. Então talvez você possa argumentar que houve uma pequena fratura. Acho que você pode sustentar esse argumento. Quero dizer, nós não estamos por dentro, então realmente não sabemos todas as dinâmicas de como eles se relacionam, mas acho que definitivamente há uma sensação de que, digamos, o núcleo do BRICS. Então, na minha opinião, você tem dois membros centrais do BRICS. Você sabe melhor do que eu, mas eu sempre vejo China e Rússia. Então, para mim, esse é o núcleo do BRICS. E aí você tem o restante do BRICS, que é outro núcleo, outro centro do BRICS, que é China, Rússia, África do Sul, Brasil, Índia. E então você tem os novos BRICS. Mas quero dizer, esses... Para mim, o núcleo Tem tipo o segundo. Sabe, há o argumento de que Rússia e China são definitivamente os parceiros mais próximos, certo? E há pessoas que argumentam que Brasil, Índia e África do Sul são próximos. Eles se dão bem e são bons parceiros, mas também meio que seguem seus próprios caminhos. Acho que você pode sustentar esse argumento, mas no fim das contas, eu realmente acredito que todos eles estão comprometidos com o BRICS. Eu acredito plenamente que todos os parceiros centrais estão comprometidos com o que propuseram no BRICS. E eu acho que tudo o que está acontecendo no mundo, especialmente com os Estados Unidos, com Trump, com todas as guerras e conflitos, está se acelerando. As sanções estão acelerando o processo. Talvez a China e a Rússia estejam com mais pressa ou tentando avançar mais rápido. E talvez você tenha um país como a Índia que está dizendo, vamos devagar, Brasil. Ou o Brasil desacelerou, o que é compreensível, já que o BRICS não é como a OTAN ou a União Europeia, não é uma aliança. não é o bloco. Não é um bloco, não é uma aliança. E até o BRICS diz que não é contra ninguém. Eles sempre fazem essa declaração. Nós não somos contra ninguém. Então, tenho certeza de que eles entendem que cada país tem seus próprios interesses e que estão buscando seus próprios interesses. Mas, definitivamente, os interesses da China e da Rússia, especialmente desde o Irã e o bloqueio de energia para a China, acho que isso acelerou a busca deles por esses interesses. Os interesses deles parecem mais alinhados e em sintonia do que os da Índia ou do Brasil. Mesmo ali, vê-se que seus interesses se alinham, como a Índia com as sanções à Rússia e o petróleo. E bem, Índia. Índia é um caso interessante. É um caso interessante. A Índia detém a presidência. A Índia detém a presidência este ano, 2026. Bem, enquanto aprofunda seus laços com Israel e os Emirados Árabes Unidos, e ao mesmo tempo, recentemente, Modi esteve na Europa conversando com líderes europeus, mas o mundo está olhando para a Índia e perguntando: isso é uma estratégia de equilíbrio ou a Índia está correndo o risco de diluir a coesão do BRICS? Sim. Não, eu não acho que eles estejam. Quero dizer, não acho que eles estejam interessados em diluir nada. Eu acredito que é uma estratégia de equilíbrio. Do jeito que eu vejo a Índia, ela não está fazendo nada diferente do que fez nos últimos, digamos, 50 anos. Quero dizer, a Índia sempre seguiu sua própria política externa, certo? Eles seguem um ritmo diferente, mas sempre tiveram laços estreitos com, digamos, Israel, sempre tiveram laços estreitos com a Rússia, sempre tiveram laços estreitos com os Estados Unidos. Estados Unidos. Então, quero dizer, eles não estão realmente fazendo nada diferente.
Talvez isso esteja mais evidente por causa de todos os conflitos que vemos acontecendo no mundo. Então, talvez toda essa divisão amplifique a estratégia de equilíbrio da Índia que eles sempre fizeram por tantas décadas. Isso chama mais atenção para isso. E o fato de serem um membro-chave dos BRICS talvez faça as pessoas dizerem, bem, eles estão tentando diluir os BRICS ou algo assim. Mas, mais uma vez, você volta ao mantra dos BRICS, que é, nós não somos uma aliança. Não estamos alinhados contra ninguém. Então, sim, a Índia, com certeza, faça do seu jeito, siga seus próprios interesses. Quero dizer, o mesmo pode ser dito sobre a Rússia, a China e a África do Sul. E os Emirados Árabes Unidos agora também fazem parte do BRICS. Por enquanto. Por enquanto. Vamos ver como isso vai evoluir. Bem, ontem tivemos uma entrevista com o ex-embaixador indiano na Rússia. Então, para aqueles de vocês que ainda não viram, por favor, assistam. E Sua Excelência disse que é normal que todos os países façam o que é conveniente para si mesmos. Os russos, eles têm seus negócios comerciais com os Estados Unidos, com a Europa, assim como a Índia, assim como a China. Então não há nada de estranho no que a Índia está fazendo. Mas as pessoas, nossos telespectadores, ouvimos muitas críticas à Índia, especialmente por sua posição no conflito entre Israel e Irã, sobre os laços estreitos com Israel. Mas outra coisa sobre a Índia devemos dizer. Você conhece o Acordo Helles? Não, não exatamente. Eu sei do que você está falando, sim. Sim, na verdade é um acordo. Isso é entre a Rússia e a Índia. Esse acordo está em vigor desde janeiro de 2026. Mas e o que isso significa? Significa permitir acesso logístico militar recíproco, tanto russos na Índia quanto indianos na Rússia. Mas por que esse fato significativo é tão pouco abordado na mídia ocidental? E o que esse silêncio nos diz sobre o controle da narrativa? Essa é a pergunta da nossa espectadora. Isso já diz tudo, não surpreende que não seja mencionado. Eu não acho que o BRICS, em geral, ou qualquer um desses acordos entre os países do BRICS, sejam de qualquer interesse para a grande mídia do Ocidente. Quero dizer, talvez os políticos discutam isso, essas coisas a portas fechadas, e talvez os tomadores de decisão estejam discutindo essas coisas a portas fechadas. Eles traçam estratégias e buscam formas de lidar com isso, com as alianças que a Índia está fazendo, ou com as alianças e agressões, as alianças, os acordos que a Rússia está fazendo, ou a China, ou a Índia, ou seja lá quem for. Eles podem estar se perguntando o que fazemos, como lidamos com isso. Mas na mídia, eu não acho que eles realmente se importam. E eu tenho a impressão de que provavelmente há formuladores de políticas que estão criando documentos e grupos de especialistas que estão redigindo relatórios e propondo políticas e estratégias, provavelmente repassando documentos e estratégias aos tomadores de decisão. Mas os tomadores de decisão, eu acho, realmente não sabem muito sobre os BRICS. Ou melhor, eles não querem saber. Trump achava que a Espanha fazia parte dos BRICS, né? Quer dizer, eu não sei se ele estava brincando, eu não acho que ele estava brincando quando ele disse que o S nos BRICS é de Espanha, eu não acho que ele estava brincando sobre isso. Mas o que o Trump quis dizer qual era a mensagem do Trump quando ele estava falando sobre isso, naquela ladainha dele sobre o BRICS, no primeiro ou segundo mês da presidência dele, essa era a sua mensagem. Alguém me falou, Lindsey Graham, Marco Rubio, que os BRICS ameaçam o dólar e querem destruí-lo. A mensagem dele era, não vou permitir que os BRICS destruam o dólar. Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala assim, é como se fosse a Espanha, ele passa a mensagem de que os BRICS são irrelevantes, que é algo que não tem valor. Quem se importa? Mas se ninguém se importa, por que colocar sanções contra o Brasil? Pedir oficialmente para a África do Sul sair dos BRICS. Caso contrário, eles vão sofrer sanções secundárias, terciárias e assim por diante. Então, às vezes, a narrativa ocidental, na mesma frase, diz que os BRICS são uma ameaça, depois diz que os BRICS são irrelevantes. Quero dizer, acho que você ficou confuso. Bem, acho que você respondeu a pergunta perfeitamente. Você deu a resposta certa para a pergunta, que é que existem especialistas e formuladores de políticas que realmente entendem o que são os BRICS e o que isso significa, por exemplo, para o momento unipolar, e eles entendem isso. E eles estão tentando aconselhar os líderes dos países
Mas os líderes, sabe, às vezes entendem, na maioria das vezes não entendem, e na maioria das vezes não se importam. E por isso você tem essa confusão, porque no fim das contas, você está levando isso para quem toma as decisões. Nem sei se você quer chamá-los de tomadores de decisão. Enfim, os Trumps, olá, as Úrsulas, você tem todas essas pessoas. E então, sabe, eles dizem, ok, bem, os BRICS querem fazer isso ou aquilo com o dólar, ou fazer isso e aquilo com o nosso comércio. Mas aí eles dizem, sabe de uma coisa? Isso pessoalmente não faz muita diferença para mim. Não é o projeto Ucrânia, então por que eu me importaria, certo? Ou não é o Irã, e eu só preciso conseguir aquele urânio. É só isso que me importa agora. Tenho que conseguir aquele urânio. Eu não me importo com a Índia, a Rússia ou qualquer coisa assim, a menos que seja sobre armas. Acho que quando se trata de armas, aí tudo muda. Então, quando eles estão fazendo acordos de armas, aí eu acho que Esse acordo, eu comecei minha pergunta com ralos. É sobre. tempo, acho que eles estão, sabe? Então, queridos amigos, se vocês quiserem saber mais sobre relos, por favor, assistam ao nosso vídeo no nosso canal. E eu tenho certeza de que o Pentágono está dizendo ao presidente, olha, senhor presidente, e as empresas do complexo industrial militar, as Raytheons e todas essas empresas Boeing, tenho certeza de que estão dizendo ao presidente, olha, não podemos ter nenhum desses acordos militares, sabe, porque você está tirando nossos lucros, nossa receita, certo? Então, tenho certeza de que há muito disso acontecendo também. Não é sobre dinheiro. É sempre sobre dinheiro, é sempre sobre dinheiro. Deixe-me te perguntar sobre a China. Desde o início de 2026, na China havia uma longa fila de líderes indo para Pequim. Quase toda semana tem alguém, começando pelo primeiro-ministro canadense, depois Merz, Macron e outros da União Europeia. Recentemente foi o próprio Donald Trump, depois Vladimir Putin, e o primeiro-ministro ou presidente do Paquistão ainda vai chegar. Então o tapete vermelho no aeroporto chinês está sempre sendo estendido. Sim, será que estamos vendo a China se tornar um novo centro de gravidade? É um centro de gravidade para a diplomacia de crise. Ou todas essas visitas são transacionais? Eu não sei. Ambos, quero dizer, acho que a China é o centro. Veja, o Xi Jinping está simplesmente lá em Pequim e todo mundo Indo vê-lo. estão indo vê-lo. Para falar com ele, para propor algo a ele, óbvio. Está claríssimo. Quero dizer, Trump queria aquela reunião com Xi Jinping. Ele queria ver Xi Jinping. Ele queria ir em outras circunstâncias, mas queria vê-lo. E as reuniões entre, digamos, China e Rússia, sabe? Alexander explicou isso perfeitamente. Essas reuniões eles são muito diferentes porque agora parecem muito rotineiras, já que houve tantas reuniões que os jornalistas meio que só contam. Xi e Putin se encontraram 40 vezes, Agora isso é rotina, eles vêm e se encontram. Sim, há as cerimônias e todo o aparato, mas o mais importante é que estão lá para assinar ou preparar a assinatura desses acordos. A última cúpula foi importante porque eles assinaram muitos acordos, acordos muito grandes. E eles também basicamente anunciaram o lançamento, o início do mundo multipolar. Quero dizer, eles realmente começaram a defini-lo, o que eu achei fascinante. Sabe, não vai mais existir primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Eles basicamente disseram que isso não existe mais. Acabou, estamos deixando tudo isso para trás. E houve uma declaração fascinante. E é interessante que eles decidiram cristalizar isso, colocar por escrito e discutir em uma declaração. Achei isso realmente impressionante. E então, claro, você tem o anúncio dos acordos de energia, que eu acho também muito significativo e que não está sendo muito coberto pela mídia, que é o fato de que toda a energia que deveria ir para a Europa agora está sendo direcionada para a China. Bem, você está falando sobre a força da Sibéria. Sim. E ainda não foi finalizado. Gasoduto, mas houve muitas pesquisas na mídia russa sobre esse gasoduto. Mas no final nada foi dito sobre um novo gasoduto. Sim, mas eles estão acertando os preços e todos os detalhes. Mas pelo que entendi, eles já têm o memorando. Eles já começaram a construir. E quero dizer, isso vai acontecer. Vai passar pela Mongólia. E efetivamente o que isso faz é excluir a Europa. Isso exclui a Europa e assegura a participação da China. Também quero comentar sobre os acordos de energia.
A narrativa era que talvez há 1 ano, 2 anos atrás, a Rússia estava correndo atrás da China pelos acordos de energia. Agora? Acho que agora com o Irã isso se inverteu. E agora a China precisa correr atrás da Rússia porque a China precisa desses acordos energéticos. Eles precisam do Força da Sibéria 2, eles vão precisar do Força da Sibéria 3 e do 3, 4, 5 e 6. Eles vão precisar de tudo isso. Toda essa energia, a transição para a energia verde que a China está impulsionando e tudo isso, sei lá, veículos elétricos. E é isso. Eles precisam abastecer as fábricas estatais e fornecer energia. A China vai ter que abastecer muita coisa, mas o que eles precisam da Rússia, porque agora a Rússia serve como a proteção definitiva contra o quê? Contra os Estados Unidos bloqueando o petróleo e o gás do Oriente Médio. Acho que essa é a grande revelação agora para a China, a grande compreensão que surgiu das ações dos Estados Unidos no Irã é que, sabe, se realmente quisermos proteger nossa segurança energética, temos que ir por terra. E para onde vamos? Temos que passar pela China, porque qualquer outra opção, veja o que os Estados Unidos estão fazendo, veja o que eles fizeram. Você tinha o Irã, que é um aliado da China, e agora o que estamos vendo é um bloqueio de energia que vinha do Oriente Médio para a China e que está sendo bloqueado. E não é todo o navio. Como nossa nova colaboradora do canal, Linjian da China, diz, a China não depende tanto do petróleo do Golfo. Bem, eu concordo. Eu não quero dizer depender. Eles não dependem do petróleo do Golfo, nem vão depender do russo. Mas você vai precisar desses recursos e não pode deixar que um país te impeça de acessar esses recursos. Diversifique seu portfólio. Você vai precisar encontrar uma solução para não deixar que uma superpotência tenha poder de pressão sobre você, mesmo que seja 1%, 2% ou 3% de dependência, seja lá quanto for. Você não pode deixar que os Estados Unidos cheguem e digam, bem, sabe, seus 2%, estou inventando um número, seus 2% de dependência do Oriente Médio agora acabaram porque eu controlo isso. Sabe, você não pode deixar isso acontecer, então você vai ter que encontrar maneiras de manobrar contra as ações dos Estados Unidos como em uma partida de xadrez. E aí você precisa ir por terra. E qual é a rota segura ali? Existe? É uma rota pela Rússia. Essa é a rota segura porque é por terra e aproxima ainda mais a China da Rússia. Mas ainda precisa de coordenação, tempo para construir e dinheiro para chegar a um acordo. E qual é o ditado chinês? Você tem que andar antes de correr, ou cada pequeno passo. Ou, uma longa jornada começa com um pequeno passo. Exatamente. Esse é o ditado, essa é a filosofia. Então, eu acho que o que você tirou da reunião é que China e Rússia finalmente sentaram juntas e concordaram, sabe? Precisamos dar esses primeiros passos agora. Chega, sabe? Já tivemos 40 reuniões, já passamos por tudo, já conversamos sobre tudo, já planejamos tudo. Já fizemos muito bancos e financiamento, mas agora precisamos agir. Passos reais. Vamos começar a agir, pois os outros estão realmente em guerra conosco. Acho que evitam usar a palavra guerra por razões óbvias. Mas eu acho que o Irã acordou eles. Acho que o Irã realmente alertou a China. Musca, concordo com você. Não creio que isso vai destruir a China ou sua economia. Concordo totalmente. Mas como uma superpotência, você não pode deixar essas coisas acontecerem. Você não pode deixar que uma potência te bloqueie. Você lê muito todos os dias e sabe como a mídia ocidental cobriu tanto a visita de Trump quanto a visita de Putin. Você vê alguma diferença na cobertura da mídia feita pelos jornalistas? Os jornalistas, obviamente, cobriram mais a visita do Trump, sim, mais. E, claro, eles não entram nos detalhes do que realmente foi alcançado. Quero dizer, sabe qual era o objetivo do Trump ao ir para a China, quando você pensa nisso? Qual era o objetivo? Sabe, ele levou um monte de empresários. O interessante é que ele levou um monte de empresários para a China. Ele levou os empresários, não um monte. Ele levou os nomes, os Musks e os Cooks, Nvidia, todo mundo, os grandes nomes do mundo dos negócios foram com Trump para a China. E qual foi o resultado? Quais foram os acordos comerciais que foram feitos? 200 aviões para a Boeing, talvez. Provavelmente não. E alguns Aviões. Duvido muito que isso aconteça. Sério? Duvido muito. Acho que a China vai considerar o que ocorreu com a Rússia, as sanções e os aviões. E eles vão pensar,
Será que a gente realmente quer se colocar nessa posição de depender de uma empresa dos Estados Unidos? E aí um dia Trump acorda de manhã e diz, na Truth Social, hoje eu decidi. É libertação. É o segundo dia da libertação. E eu vou impor sanções à China. E não mais peças de avião. Sabe, eu não acho que eles queiram se colocar nessa posição. Então eu acho que eles vão ser muito cuidadosos com qualquer acordo com aviões ou qualquer coisa assim, certo? Pelo menos soja. Pelo menos soja. Mas o interessante é que a Rússia optou por nomes que não eram os grandes figurões do mundo dos negócios e eles assinaram os acordos. Bem, eles fecharam os negócios, o que eu acho interessante. Mas sabe o que isso mostra? Mostra que você não pode tratar política externa como se fossem negociações comerciais. Se você quer fazer negócios, os negócios vêm depois que você cria a confiança entre os dois países. Primeiro, é preciso criar confiança entre os dois países, o que exige tempo e esforço. E então os empresários entram depois e assinam todos os acordos. Não é o contrário. Exatamente, não é o contrário. É isso que mostra. Putin veio com um monte de ministros e membros do governo. E então eles assinaram acordos intergovernamentais. E aí você diz que as empresas deveriam. Os negócios são feitos. E Trump veio com negócios sem ter cooperação entre os governos. Sim, exatamente. Mas essa confiança se constrói, como você disse, ao longo de mais de 40 reuniões, leva tempo. Que é, você sabe, na vida, se você vai construir confiança em relacionamentos, isso leva tempo, certo? Tudo assim leva tempo. Eu não acho que isso seja um conceito novo. Mas veja, o Trump pensa assim, vou trazer todos esses grandes CEOs, vamos assinar acordos e pronto. O momento que foi notado na China, na mídia chinesa, foi que Putin, estando no aeroporto, ao entrar no carro, tirou o casaco antes de entrar no carro. E na China, isso para nós talvez tenha sido insignificante. Para a mídia chinesa, para a sociedade chinesa, foi um sinal de, como eles dizem, sim, que Putin se sente confortável, como se estivesse em casa. Então, a confiança entre a Rússia e a China está no nível mais alto. E, ao contrário, a administração americana, antes de sair, joga no lixo todas as coisas, todos os pertences, todos os presentes que receberam. Sim. Isso também era um sinal de falta de confiança entre as nações. E há uma falta de confiança, quero dizer, vamos ser realistas. Há uma falta de confiança. É falta de confiança. Com razão. Há uma falta de confiança. Sabe, os dois países não confiam um no outro. E mesmo antes da partida, antes da saída dos Estados Unidos para a China, a administração americana emitiu um comunicado dizendo que todos os pertences pessoais deveriam permanecer nos Estados Unidos. Então, os funcionários da administração não têm permissão para trazer seus próprios celulares, laptops e etc. Então, onde está a confiança? Não existe confiança. Acho que esse é o ponto. Essa é a conclusão mais correta de tudo isso. Se você não tem confiança, então você não vai ter todo o resto que depende da confiança. Vamos continuar com os Estados Unidos, porque há uma pergunta sobre os Estados Unidos estarem retirando 5.000 soldados da Alemanha, mas eles podem transferi-los para a Polônia. Qual é a sua opinião pessoal sobre essa decisão? Reposicionamento estratégico, sinalização política para Berlim ou algo mais? Pode ser a política da cenoura e do porrete do Trump, é isso que pode ser, mas duvido que seja isso. Mas Trump quer humilhar Merz, a Alemanha, porque, bem, ele quer punir Merz porque Merz disse que o Irã está humilhando os Estados Unidos. Ele recompensa a Polônia porque disse na True Social que Navrowski é legal. Ele gosta do Navrowski, por isso dará 5.000 soldados como prêmio. Mas não, isso quero dizer, não é assim que essas coisas funcionam. Entendi como se fosse acontecer, mas não sabemos se vai, já que Trump fala muita coisa. Mas se acontecer, então, para mim, eu só vejo como os Estados Unidos estão apenas posicionando forças, sabe, mais perto de onde a linha de frente deve estar em 2030.
Bem, Devemos dizer que é mais perto da fronteira com a Rússia. sim, perto da linha de frente. Sim, absolutamente. Porque você sabe qual é a retórica que sai da Europa todos os dias. Até 2030 precisamos estar prontos. É isso que eles continuam dizendo. 2029, 2030, essa é a data em que algo vai acontecer na Europa em relação à Rússia. Algo grande vai acontecer. Você deveria dizer que é guerra. Olha, isso não sou eu. Um conflito aberto. Sim, isso não sou eu. Isso é o que eles continuam dizendo. Precisamos estar prontos até 2029, 2030, porque precisamos estar preparados para a Rússia. Precisamos estar preparados para a Rússia. Para o que você precisa se preparar em 2029 e 2030 vindo da Rússia? Sabe de algo que não sabemos? Quero dizer, você viu algum plano secreto do Kremlin dizendo que algo vai acontecer em 2029 e 2030? Porque você continua dizendo a todos os seus cidadãos na Europa, eu sendo um deles, que precisamos nos preparar, precisamos diminuir nossos gastos, tudo o que temos orçado para gastos sociais, serviços sociais, educação, saúde, aposentadorias. Nós, como europeus, não importa em que país você viva na Europa, você precisa entender que vamos cortar o orçamento desses serviços e vamos alocá-lo para o setor militar e armamentos, porque nos próximos 3 anos precisamos estar prontos para essa ameaça. Bem, qual é a ameaça? Diga para nós. Eles não querem nos contar. Quem é essa? Quem é, a gente sabe. Quero dizer, a ameaça a gente conhece, mas acho que a grande questão de tudo isso é, isso para mim, eu digo, isso é só um golpe para ganhar mais dinheiro, porque agora que o projeto Ucrânia está chegando ao fim, você passa para eles. Precisam de outro projeto? Você precisa de outro projeto ou está mesmo falando sério sobre enfrentar a Rússia? E como o público europeu deve interpretar essa diferença entre as narrativas oficiais de tranquilização e a realidade operacional? Olha, eu acho que o público europeu deveria interpretar isso como vocês estão tirando o meu dinheiro dos impostos e dando para a máquina de guerra ou para um país que não tem nenhuma ligação com o meu. Ponto final. É isso que está acontecendo. Você sabe, você paga impostos no seu país e espera que esses impostos sejam destinados ao seu país, à sua aposentadoria, à sua saúde, ao seu sistema de saúde e ao que mais for, à sua educação, às suas estradas, às suas ruas, ao que for. Esse dinheiro agora vai ser destinado para outro lugar e está sendo destinado para um lado só. Está sendo destinado para o conflito. E é um conflito com o qual você realmente não tem nada a ver. Quero dizer, se você está na Europa, não há um país sequer na Europa que tenha qualquer conexão cultural ou histórica com esse conflito. Nenhuma mesmo. Você viaja muito, você visita muitos países, conversa com as pessoas. Como você vê o sentimento das pessoas em relação a essa questão? Acho que muitos já estão cansados disso, mas não todos. Eu acho que existe uma porcentagem de pessoas mais radicais, sabe? Pessoas na Europa que ainda querem ver essa escalada, certo? Mas, em geral, eu acho que a maioria das pessoas, e vou falar por exemplo, Grécia, Chipre, acho que isso se estende para grande parte do sul da Europa. Talvez o norte da Europa, com certeza o norte da Europa, talvez um pouco menos de apoio ou um pouco mais de apoio ao conflito, mas o sul da Europa já está cansado. Quero dizer, a gente não quer mais ter nada a ver com essas coisas, certo? Acho que a maioria das pessoas já se cansou de ver dinheiro indo para o regime de Zelensky. Acho que isso é óbvio. Acho que até os europeus sabem disso. Eles não podem fazer nada. Não considero isso uma surpresa para a liderança europeia, mas você disse perfeitamente. Eles podem fazer qualquer coisa. Esse é o problema central da UE, é que você tem esses. Parlamento Europeu não eleito. Eles não prestam contas a ninguém, mesmo com insatisfação dos cidadãos. E daí? E daí? E o quê? O que você vai fazer a respeito disso? Nada. Absolutamente nada. Acho que esse é o problema. Você não pode sair dessa pelo voto. Bem, em conclusão, se você tivesse que citar um acontecimento em 2026 que a análise convencional está superestimando ou subestimando, qual seria e por quê? Com certeza, a guerra da Ucrânia e a do Irã. Acho que foram grandes erros de cálculo
Irã, o equívoco de pensar que haveria uma mudança de regime em 2 dias. E aqui estamos nós, mais de 70 dias depois. Acho que isso foi um grande erro de cálculo da mídia, governo Trump e serviços de inteligência. E eu acho que com a Ucrânia estamos entrando em um grande erro de cálculo, onde essa narrativa vem se formando no último mês, digamos assim, de que há um impasse, a maré virou e agora está a favor da Ucrânia e tudo isso. E isso deriva dos ataques de drones. Então, quero dizer, nós entendemos de onde isso vem, mas os ataques de drones não estão mudando a trajetória do conflito real nas linhas de frente. E não há impasse. A Rússia continua avançando e continua se movendo em direção ao seu objetivo geral, ou pelo menos ao seu primeiro grande objetivo, que é concluir as operações no Donbass. Mas agora você tem essa narrativa que é, bem, a maré virou a favor da Ucrânia. Então, qual é a conclusão que tiram dessa narrativa? Bem, então precisamos continuar dando mais dinheiro e apoio. No fim, é disso que todas essas narrativas tratam para eles, pelo menos sobre a Ucrânia. Precisamos seguir com o dinheiro e o apoio. Isso é o que importa para eles. Já passamos por isso antes e vimos todas as armas milagrosas. Já vimos eles inventarem várias desculpas. Maldição. Agora invadimos a Rússia. Mais dinheiro, mais armas. Tivemos a ofensiva de verão de 2023. Mais dinheiro, mais armas. Recebemos os mísseis Ataque MS. Mais dinheiro, mais armas. A cada 6 meses. É uma narrativa diferente, mas a conclusão é sempre a mesma. Manter a guerra em andamento, continuar enviando dinheiro e armas, e é isso que temos agora. Acredito que a questão dos drones seja mais séria. Acho que é bem mais sério por vários motivos que podemos discutir em outro vídeo. Mas a conclusão é a mesma, que eles querem manter o conflito em andamento porque na cabeça deles são os que mais se beneficiam disso. Eles acreditam que mantendo o conflito conseguem manter a Rússia ocupada. Os militares e fabricantes de armas continuam agindo como sempre. Acho que esses são os 2 grandes erros de cálculo. O principal foi o Irã, esse foi um grande erro. E por trás de todo esse erro de cálculo, as guerras no Irã e na Ucrânia. O que aconteceu com os arquivos de Epstein? Quem é esse? Quem é aquele cara? Ele está lá. Aqueles arquivos estão lá. Mas você sabe, a renúncia da Tulsi, eu não sei o quanto a Tulsi estava envolvida na investigação do Epstein, o quanto ela participou diretamente. Mas você sabe, todo o caso dos arquivos do Epstein, as guerras. Ninguém pensou tão longe. Sabe, com ela, com a renúncia dela, você meio que tem o fim definitivo, digamos, do MAGA, ou pelo menos o America First, a plataforma que as pessoas acreditavam que Trump representava, que era drenar o pântano, nada de novas guerras, nós vamos cuidar dos Estados Unidos. Sabe, todas essas pessoas embarcaram nisso. Com a renúncia dela, acho que agora está definitivamente acabado. Já tinha acabado há mais de 6 meses, mas acho que isso simboliza o fim absoluto de tudo o que todo mundo achava que Trump iria entregar. Isso acabou. Agora os neocons dominam a Casa Branca. Quero dizer, são todos neocons. eleições no outono para o Congresso, certo? Então Trump vai ser derrotado. Isso provavelmente não vai acabar bem para os republicanos, mas temos que esperar para ver. Uma coisa que vimos nas primárias de Massey, dinheiro faz muita diferença. Então temos que manter isso em mente também. O tema é dinheiro, que faz muita diferença. Bem, queridos amigos, a nossa caminhada chegou ao fim, então estamos de volta ao mesmo bulevar onde começamos. Obrigada por nos assistir, obrigada por nos acompanhar durante essa caminhada. Alex, muito obrigada. Obrigado por me receberem. Obrigado. E até a próxima vez, talvez. Espero que sim. Com certeza. Obrigado. Se cuida. Obrigada. Tchau. Tchauzinho.